Olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Em 1 João, capítulo 5, versículos 14 ao 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Bom, aqui diz que basta você pedir, que se for da vontade de Deus, Ele vai atender aos desejos do seu coração. Só que nós temos também que saber pedir. Se você quer um emprego, né, e você sonha em trabalhar na empresa tal, você vai orar, né? Eu quero trabalhar na empresa tal. Mas às vezes aquele lugar não é a vontade de Deus para você ficar. Então você tem que pedir, orar por um emprego, para que você possa se manter. Se for este que você sonha, então dessa forma vai ser. Mas se não for, Deus vai prover um outro emprego para você. Não tenha dúvidas que Deus, Ele quer o melhor para você. Nós somos filhos dele e Ele quer o melhor para você. E tem vezes que você ora, ora e a vitória não vem. Muito pelo contrário. Você ora e as coisas pioram, né? Mas isso acontece quando a sua bênção está muito próxima de você. O inimigo vem e tenta confundir a sua mente. Porém, você tem que ser sábia. Você é muito mais sábia que ele. Você não pode deixar isso acontecer. Você continua orando. Havia uma mulher que ela orava há 20 anos pelo marido, para que ele fosse ser salvo. E ela se cansou. Era já há 20 anos e ela cansou. Um certo dia, ela teve um sonho. Deus falando para ela: eu tive tão perto de salvar o seu marido, já estava tão próximo, e você parou de orar. Agora, você vai ter que orar por mais alguns anos. E essa mulher, ela orou por mais 10 anos. Ao todo, foram 30 anos que ela orou. E o seu marido, ele foi salvo, né? Nós vivemos em uma guerra espiritual. Por isso, nós devemos vigiar e orar. Em Lucas 21:36 fala: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E você sabia que quando você não ora, você é acostumada a estar sempre falando com Deus e de repente você, por algum momento, você para um pouco de orar? Você sabia que Deus ele faz você lembrar? Um certo dia eu estava indo deitar e eu estava com muito sono. E quando eu ia apagar mesmo no sono, era 2 horas da manhã, eu senti algo muito profundo no meu coração, algo que dizia: ore agora pelo seu filho. Era a voz de Deus. Eu acordei assustada, pensando como ele poderia estar, porque ele estava de férias, mas eu clamei ao Senhor. E quando foi no dia seguinte, pela manhã, ele me liga, falando que agora estava tudo bem, que ele tinha caído, ele abriu o pulso, ele cortou o pulso, levou ponto, né? E a tia dele nem conseguiu ir ao médico porque era muito sangue, ela ficou muito nervosa, ela passou mal, acharam que tivesse cortado alguma veia nele, né? E ali eu dei
Eu dei graças ao Senhor, porque eu vi que Ele livrou o meu filho. Ele me avisou que eu tinha que orar. Quando foi, olha como Deus ele é maravilhoso. Quando foi no próximo ano, mais uma vez, ele foi de férias. E eu sempre falo com ele, filho, ora. E eu estava em casa. E quando eu estava em casa, veio ele na minha mente. Só que eu achei que fosse coisa de mãe, que fosse saudade, por ele estar longe, né? Eu orei por ele, não com tanta ênfase, como eu havia orado no ano passado, e quando foi no outro dia eu vim para o culto. Eu sentada no culto, veio a Tânia, a mãe do Marcos Felipe, e falou para mim, ontem eu orei pelo seu filho, porque veio ele na minha mente, eu senti que eu tinha que orar por ele, e eu orei por ele, para que Deus protegesse ele onde quer que ele estivesse. E eu contei para ela a história, agradeci a ela, e sabe o que ela me falou? Quando Deus manda, porque Deus havia falado com ela. Deus mandou que ela orasse, e ela orou. E nesse dia o meu filho foi à praia, e poderia ter acontecido alguma coisa com ele, mas Deus novamente o livrou. Então, nós vivemos nessa guerra, onde o mal está a todo momento fazendo algo com que aconteça algo conosco. E se nós não estivermos vigiando, orando, é necessário, nós precisamos disso. E agora eu vou falar sobre uma segunda arma, que é o jejum. Oração e jejum é algo que realmente é tremendo. Aí, quando é proposto, né, algum jejum, ou quando você pensa em fazer algum jejum, às vezes a primeira coisa que vem na sua mente, eu não vou nem fazer, porque eu não aguento, eu não consigo fazer jejum. Mas aí, como você não é acostumada, você tem que criar o hábito. Comece jejuando poucas horas, ou então comendo alguma fruta, às vezes, porque isso é necessário. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de um programa chamado Big Brother Brasil. Nesse programa tem uma prova que a última pessoa que conseguir ficar ali firme, sem comer, sem beber, a última que aguentar ali firme, é certo, ela leva o prêmio. Geralmente é um carro. E as pessoas ficam ali, sem ir no banheiro, sem beber, sem comer. Elas ficam? Claro que ficam. Elas ficam porque elas sabem que é certo, é uma certeza. Se ela for a última ali, aquele prêmio vai ser dela. E por que você não pensa da mesma forma? Quando você faz um jejum, quando você faz a sua parte, ora e faz o jejum, é certo, há uma certeza, você vai ter o seu prêmio, você vai ter a sua vitória. Então, pensemos assim, e quando você fizer algum jejum, você não fale para ninguém. Aquilo é um momento entre você e Deus. Ninguém precisa saber que você está orando todos os dias, fazendo jejum. Ninguém precisa saber. É algo que realmente é entre você e Deus.